A cidade do México, durante o período da conquista espanhola, englobava tanto a cidade de Tenochtitlan quanto a de Tlatelolco, uma vez que as conturbadas relações entre ambas levaram a uma guerra que culminou na perda da individualidade da última. Desse modo, a região asteca expandiu, constituindo uma configuração generalizada de um quadrado de 1.000 hectares de área. Essa superfície foi transformada numa rede de canais e de aterros, ordenada em torno do grande templo, da praça de Tlatelolco, dos bairros, ou Calpulli, território de uso coletivo de algumas famílias, sob a administração autônoma dos Calpulec. Além do Calpulli, outra forma de divisão da cidade se fez pouco após a fundação do México. 4 seções em relação ao grande templo. Essa se tornou tão costumeira que se foi conservada pelos espanhóis mesmo após a colonização, tornando em uma rede de comando. Por meio de testemunhos e dados que levam em conta a poligamia e a existência de servidores de extrato inferior, estima-se que houve entre 570 a 700 mil pessoas. Falando de aspectos gerais da cidade, das suas vias e trânsito, nós percebemos que as testemunhas oculares ficaram muito impressionadas com a beleza arquitetônica, paisagística, e isso é percebido pela descrição dos edifícios, dos jardins nos terraços, das ruas largas e retas. Essa admiração é percebida claramente no texto quando os conquistadores, segundo a expressão do cronista Bernal Dias, viram coisas nunca antes vistas nem mesmo sonhadas. Quando Cortés visitou o mercado, o templo de Tlatelolco, o imperador Moctezuma II mostrou para Cortés no topo do templo a grandeza e beleza daquela cidade e todas as outras que ficavam aos arredores. Cortés e sua equipe, além de admirar a beleza e complexidade daquela cidade, não param de destacar e relatar tudo o que vem com uma certa riqueza de detalhes. Mas eles também relatam uma grande e intensa atividade econômica, que é percebida na chegada e saída de mercadorias através das embarcações, e da grande praça do mercado, com um fluxo enorme de pessoas que no texto chegam a dizer que o barulho e zumbido da multidão podia ser percebido a uma légua. Um ponto de destaque que temos aqui é o fator comparativo, pois alguns soldados da equipe de Cortés conheciam outras grandes cidades urbanas como Constantinopla, todas as cidades italianas e Roma, e eles relatam que desconheciam um centro comercial mais organizado e com um número tão grande de pessoas, em que a procura e demanda de bens e serviços praticados devem-se ao fato de que eles entendem como sendo o resultado de uma economia de mercado, pois os agentes praticantes dessa economia, que são os trabalhadores locais, os comerciantes, as pessoas que constroem as casas e toda a infraestrutura, praticam as suas atividades com pouca interferência do imperador, o que eu entendo que essa praticado devia ser a livre concorrência, como a liberdade para a definição de preços, bens e os serviços e os produtos. Eles poderiam, de certa forma, definir o que seria vendido, a que preço seria, né, por conta do custo de transporte e tudo mais. Aí eu percebo a grandeza do comércio local. Bom, gente, dando continuidade aqui, vou falar um pouco sobre os problemas de uma cidade grande. Era precisamente a água a fonte das maiores dificuldades pelos mexicanos, nas estações das chuvas e nas estações das secas. No Vale do México, eles sofriam mais nas estações das chuvas, por causa das inundações e também pela demora para a água escoar. Demorava muito. De início, eles não sofriam para se abastecer de água potável, porque na ilha existia uma fonte, uma nascente, né, que era suficiente para todos. Quer dizer, para quase todos, porque aqueles que defendiam a cidade, eles eram obrigados a beber a água do lago, e era uma água que não era potável, né, era uma água suja. Só que à medida que a população ia aumentando, a água da nascente já não era suficiente para todos também, né? E o que acontece? Eles tiveram que buscar uma solução em terra firme, né, em outra cidade vizinha. E eles transportavam essa água em recipiente de barro e demorava muito também. Só que no reinado de Moctezuma I, ele teve a ideia de construir um aqueduto, né? Um condutor de água que saía da nascente de uma cidade até a outra.
né? E esse aqueduto ele era construído de pedra e cimento. E isso era um dos problemas da cidade. Outro problema era a higiene pública, né? Em Tenochtitã, por exemplo, não havia esgoto. E eles faziam a necessidade na água, né? Só que para minimizar um pouco a coisa, a água era agitada por correntes, né? Que garantia assim um certo escoamento para fora da cidade. Os monumentos e as praças astecas. Mais que belas construções arquitetônicas, os monumentos chamam a atenção também pelo seu rico valor simbólico. Dando ênfase à praça central de Tenochtitã, ela reflete o sentimento da grandeza do Estado e da religião. Nela se encontrava o grande templo, o Palácio Imperial de Moctezuma II, onde hoje é o Palácio Presidencial do México, entre outras construções que tinham funções políticas e religiosas. Hoje, atualmente, essa praça chama-se Zócalo, Praça da Constituição, onde está construído, além do Palácio Nacional do México, como já citamos, a Catedral Metropolitana da Cidade do México e o edifício do governo do Distrito Federal, que é a sede do poder executivo local. Algo curioso é a acessibilidade que a estrutura da cidade proporcionava à praça. Tanto estradas bem estruturadas quanto canais navegáveis ofereciam um fácil acesso à praça e aos monumentos que a cercavam. Outro local que eu viso destacar aqui na minha apresentação é outra praça, a de Tlatelolco, onde, segundo o autor, havia mais de 60 mil almas todos os dias, comprando e vendendo todas as espécies de mercadorias de todas as províncias vizinhas. Embora muito grande em tamanho e variedade de produtos, o autor chama atenção para a ordem e a organização. Em caso de discussão, seja por queixa de fraude, seja por um passante que reconhecia numa banca uma mercadoria roubada, todos eram escoltados até o tribunal, onde o julgamento era pronunciado imediatamente. Condenado à multa, o delinquente mandava buscar os membros de sua família, que chegavam esbaforidos, trazendo nas costas uma carga de quactli, cortes de tecido que serviam de unidade monetária.